Preparem-se para um mergulho profundo, um mergulho na língua portuguesa. Mergulho. É isso aí. Hoje a gente vai usar uma fonte, digamos, inusitada. Inusitada. Pode me contar mais. Um vídeo do YouTube sobre concerto de Apple Watch Série 6. Para ser mais preciso, para a gente desvendar as nuances do português brasileiro. Usar a linguagem do dia a dia como ferramenta de aprendizado. Que bem interessante. É aí. É isso que vamos fazer. Analisar a fala espontânea, sem roteiro, do técnico. E acredite, você vai se surpreender com a riqueza de detalhes que essa fonte revela sobre a cultura brasileira. Sem dúvida. A linguagem técnica no Brasil é uma mistura única, sabe? Cheia de termos específicos, gírias e até humor. É como se a gente tirasse a seriedade da linguagem técnica e aproximasse das pessoas. Exatamente. Reflete bem a nossa maneira de lidar com o mundo, com leveza, criatividade. Para começarmos a nossa análise, vamos ouvir um trechinho da introdução do vídeo com Wellington, técnico. Vamos lá? Olha só, Tô pronto. presta atenção. Pode falar. Ok, vai. Acompanhando. Beleza. Prendendo a respiração. Mergulhando. Lá vamos nós? Áudio Syncly. Olá, meu nome é Wellington, do Centro de Reparo de Cílios CBD, e no vídeo de hoje vamos consertar esse smartwatch para você sem muita demora. Que legal! Ele já chega com um olá bem informal e usa o você para se dirigir aos espectadores. É verdade, isso cria uma conexão instantânea com quem está assistindo, né? Com certeza. Essa informalidade é típica do português brasileiro, como se ele estivesse convidando o público para uma conversa entre amigos. Repare também na promessa. Resolver o problema sem muita demora. É, verdade. Isso reflete bem a nossa cultura, né? Essa busca por soluções rápidas e práticas. É como se ele dissesse, relaxa, a gente resolve isso num instante. Exatamente. Mas, será que essa informalidade seria adequada em outros contextos? Tipo, uma palestra, um texto acadêmico? Excelente pergunta. A informalidade é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria, né? Em contextos mais formais, exige-se uma linguagem mais precisa, mais técnica, mais impessoal. É como se a gente tivesse um guarda-roupa linguístico, com diferentes peças para cada ocasião. Boa analogia. Agora, vamos ouvir um trecho onde Wellington descreve o estado do relógio. Estou curioso? Áudio eucalipto. O nosso smartwatch dessa vez teve alguns pequenos impactos em sua parte frontal. Devido a isso, David, o nosso especialista, irá executar um serviço de troca de tela. Observe bem que nosso display apresenta alguns trincos e também alguns problemas de IREA, tudo isso que dificulta um pouco o manuseio do nosso equipamento. Mas não precisa se preocupar isso. É um trabalho para o nosso amigo David, e ele com certeza fará isso com o maior profissionalismo possível. Ele se preocupa em explicar cada detalhe, né? Usa uma linguagem clara, objetiva, mas sem perder a naturalidade. E repara como ele mistura frases mais complexas, com termos técnicos, com frases mais curtas, com uma linguagem mais do dia a dia. Verdade. E mais uma vez ele elogia o David. O David é um especialista, faz esse tipo de processo com maestria. Parece que ele faz questão de mostrar o quanto eu admiro o trabalho do amigo. Essa valorização do trabalho do outro, essa demonstração de respeito e admiração, também é algo muito presente na cultura brasileira, né? A gente gosta de reconhecer o talento e o esforço das pessoas, de celebrar as conquistas em conjunto. Mas ao mesmo tempo em que ele elogia o David, ele alerta o público sobre a complexidade do processo. Não é uma tarefa simples, é importante ter cuidado. É como se ele dissesse, admiro o David por fazer isso também, porque não é para qualquer um. Boa observação. Ele equilibra o elogio com a advertência, mostrando que o processo, mesmo parecendo simples nas mãos de um especialista, exige conhecimento, habilidade, cuidado. E essa preocupação em alertar o público, em garantir que todo mundo entenda a complexidade do processo, também me parece um traço da cultura brasileira. É como se ele quisesse dizer, olha, tô te ensinando a fazer isso, mas se liga! Se não tiver segurança, melhor procurar um profissional. Essa preocupação com o bem-estar do outro, esse cuidado para que ninguém se meta em encrenca, é algo que vejo muito no Brasil. É verdade. Essa atitude, esse cuidado em proteger o outro pode ser um reflexo da nossa história, marcada pela colonização e pela desigualdade social. Mas essa é uma discussão para outro mergulho um pouco mais profundo. Com certeza. Mas, voltando ao nosso mergulho na língua portuguesa, que tal a gente analisar a despedida do Wellington? Ele se despede do público com a mesma informalidade e simpatia que mostrou durante todo o vídeo. Vamos lá. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. A gente explorou a informalidade, os termos técnicos, o humor, a gentileza do Wellington, o técnico de Apple Watch. Que jornada! Nossa, verdade. Através da fala dele, a gente descobriu um monte de nuances do português brasileiro. E o que me impressionou foi como a linguagem, mesmo falando de algo técnico,
pode ser tão rica em expressões culturais. A informalidade, o uso de diminutivos, a valorização do relacionamento, a gentileza, a preocupação com o outro, tudo isso aparece na fala do Wellington e diz muito sobre a cultura brasileira. Lembra que no começo você falou que o português brasileiro é como um camaleão, que se adapta a cada situação. Será que essa capacidade de adaptação também tem a ver com a nossa cultura? Com certeza. O Brasil é um país cheio de contrastes, com uma história complexa, né? Ao longo dos anos a gente aprendeu a lidar com diferentes culturas, realidades, desafios. E essa mistura moldou a nossa identidade, e isso se reflete na nossa língua. Ela é maleável, criativa, cheia de nuances. É como se a língua portuguesa no Brasil tivesse um superpoder de se conectar com as pessoas, de criar pontes entre mundos diferentes. É isso. O português brasileiro acolhe, aproxima, convida ao diálogo. Como o Wellington mostrou, a língua pode ser técnica e informal ao mesmo tempo, precisa, criativa, séria e bem-humorada. E essa versatilidade da língua é um reflexo da nossa própria versatilidade, né? A gente consegue lidar com situações complicadas, com leveza, criatividade, buscando soluções inovadoras para os desafios do dia a dia. Exatamente. O famoso jeitinho brasileiro é uma prova disso. A gente usa a criatividade para encontrar soluções, muitas vezes usando a informalidade e o bom humor como ferramentas. E essa informalidade, essa leveza, essa criatividade aparecem na forma como a gente usa a língua. Ao analisar a fala do Wellington, a gente percebe como a língua pode ser um instrumento poderoso de conexão, de expressão da nossa identidade, da nossa cultura. Sem dúvida. E o mais legal é que, ao analisar a linguagem, a gente vai além das palavras, a gente descobre os valores, as crenças, as emoções que moldam a nossa forma de ser. É como se a língua fosse um mapa que nos guia pela cultura brasileira, revelando a beleza e a complexidade da nossa identidade. Um mapa fascinante, cada palavra, cada expressão, cada nuance da língua é um convite para a gente explorar o universo de significados e emoções. E é essa exploração, essa descoberta, esse aprendizado constante que torna o estudo da língua portuguesa tão legal. Ao mergulhar na língua, a gente descobre também a nossa própria cultura e a nossa identidade. Uma jornada de autoconhecimento através da língua, um convite à reflexão, ao diálogo e à celebração da riqueza e da diversidade da cultura brasileira. E por hoje, a gente encerra o nosso mergulho. Mas a aventura continua. Fiquem ligados para mais explorações no mundo da linguagem e da cultura. Até a próxima. Au.